Muito boa tarde a você que está nesta tarde comigo. Quero ter uma conversa franca com você com relação ao que você compreende acerca dessa temática. Como entender os textos mais polêmicos da Bíblia? Eu quero tirar esse momento de reflexão, esse momento de bate-papo com você acerca desses textos polêmicos que muitas vezes se deparamos, que até às vezes nos faz desanimar de não estudar e de não ler a Bíblia. Nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso governador, Ele é a fonte e origem de todas as coisas. E é por causa disto que nessa tarde eu quero me apegar um pouquinho aqui com a leitura do nosso querido escritor Jaziel Guerreiros Martins. Quero aqui passar para vocês aqui a importância, de muitos estudantes da Bíblia, muitos até curiosos da Bíblia, que começam a ler e às vezes interpretam de forma errada, ou muitas vezes escavam profundo poço e acham as águas vivas. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras possuem um caráter dicotômico, porque a sua mensagem de salvação é tão simples que qualquer ser humano pode compreender. Por outro lado, a Bíblia possui textos muito difíceis de serem entendidos e explicados. É por isso que Jaziel ele propõe esse livro para que possamos compreender melhor a questão desses textos tão polêmicos, textos existentes que tem na Bíblia. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, ele possui uma profunda riqueza ao narrar a vida, a pregação, o ministério de Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para redimir a humanidade. No entanto, verifica-se através que existem diversos textos que são difíceis de até compreendê-los. Por exemplo, qual a data do nascimento de Jesus Cristo? A estrela de Belém, que astro era esse? Quais os mitos e realidades sobre os magos de Oriente? Então existem muitos questionamentos, muitas perguntas existentes quando nós começamos a ler e a estudar a Bíblia. E esperamos que através dessa conversa franca que eu quero ter com vocês, possamos assim conhecer melhor esses textos sagrados, as suas polêmicas, o porquê que elas se envolvem, que cada texto desse possamos examinar com esmero e mais eficazmente dentro dessas questões bíblicas que causam dificuldade na interpretação e em geral, não é isso? Então nós vamos aqui, juntinho com vocês, nós vamos aqui aprender acerca dessas perguntas, desses estudos que são muito maravilhosos para nós, tá bom? Vamos nesta tarde aproveitar com todo empenho, com todo carinho, não é isso? E vem a primeira pergunta. Você sabe a data certa do nascimento de Jesus Cristo? Você já pensou nessa pergunta? Lógico, nós crescemos numa sociedade
crescemos conhecendo que o Natal é um feriado comemorado anualmente em 25 de dezembro nos povos cristãos ocidentais. Nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário de Juliano, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. O Natal, nós sabemos que ele é o centro dos feriados de fim de ano e da temporada de férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. No entanto, a data de comemoração do Natal não é coincidente com o aniversário real de Jesus e foi inicialmente escolhida para se sobrepor a um festival histórico romanos que coincidia com o solstício do inverno do Polo Norte. A palavra Natal no português já vem do latim, que é natalis, que deriva do verbo nascor, ou nasceres, ou nasceres, ou natus sum, que tem um sentido de nascer. Ou também outra palavra que é do latim, que é natalis. Então, através desta palavra, que foi vindo assim, evoluindo, né? A questão do Natal. Já a palavra Christmas, no inglês, evoluiu no termo Christ Mass, que quer dizer missa de Cristo. Com o objetivo, a palavra Natal significa também o local onde ocorreu o nascimento de alguém ou de alguma coisa. Como festa religiosa, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, desde o século IV, pela Igreja Ocidental e desde o século V, pela Igreja Oriental. Isso aqui é um pouquinho de história para vocês compreenderem aí, né, de onde surgiu a data 25 de dezembro. Então, muitos historiadores localizam a primeira celebração do Natal em Roma no ano 336 depois de Cristo, fazendo uma alusão ao almanaque romano. Mas ainda continua aquela pergunta: qual foi o ano que Jesus nasceu? Qual foi o ano que ele veio a este mundo? Quero aqui já agradecer a presença de Michel Laurindo e também a nossa querida irmã em Cristo, Leonete Pinheiro. Muito obrigado pela presença de vocês. E desde já também agradeço também a todos vocês que estão participando aí, que eu não estou vendo ainda, como também daqueles que hão de participar através dessa live. É um estudo da palavra, é um estudo bíblico, é uma curiosidade, que eu quero ter essa conversa franca com vocês. Que muitas vezes, né, que gera em nós até uma emotividade, uma data de uma época onde a gente se sente até bem, não é isso? Mas com certeza no decorrer da tua vida apareceu essa pergunta: realmente qual foi a data do ano em que Jesus nasceu? A data de nascimento de Jesus é muito discutida através dos estudiosos bíblicos. A data foi erroneamente calculada pelo monge chamado Dionísio, o Pequeno, isso no século VI. Na verdade, Jesus deve ter nascido em 6
ou 7 antes da era cristã. Alguns dão muito ênfase à questão da data do nascimento de Jesus, como se houvesse aí problemas sérios que afetariam as bases do cristianismo. Existiria um erro de cálculo em que a igreja só teria aceito após 1400 anos. Este erro é de menor importância, pois não afeta a mensagem do Evangelho. Os pesquisadores procuraram retificar o cálculo nos últimos séculos. Por consequente, tal erro não foi ocultado ao público e foi abordado em obras impressas e divulgadas. Todavia, como se trata de um assunto erudito, ligado a documentos gregos e latinos da história do Império Romano Antigo, a data do nascimento de Jesus não acostuma ser um objeto de pregações, não é isso? Então, lá pelo século VI, Dionísio Exíguos, a serviço do Papa João I, determinou a data de Jesus como havendo ocorrido no ano 532, há 532 anos. O ano em que iniciou, logo após essa data, passou a ser considerado o ano primeiro da nossa era, o primeiro ano Domini, ano Domini Nostri Jesus Christus, né? Em 525 aproximadamente, esse monge, né, que é o chamado Dionísio Exíguos, né, por nome de ou Dionísio Pequeno, ele concebeu a computação do ano do nascimento de Jesus, definitiva de então por adiante. Então vamos aqui tentar raciocinar com vocês, lá em Lucas capítulo 3, no verso 1, que diz que Jesus iniciou a sua vida pública no ano 15º do reinado de Tibério César, o que equivalia ao ano de 782 da fundação de Roma. Ora, segundo Lucas, no capítulo 3, no verso 23, Jesus tinha mais ou menos 30 anos quando foi batizado, ou no início de sua pregação, e em consequência, Dionísio descontou os anos, por exemplo, 782, equivalente ao ano 15º de Tibério, mais os 29 anos completos de Jesus, e chegou à conclusão de que Jesus nascera no ano de 753 da fundação de Roma. Por isto, o ano 753 ficou sendo o ano primeiro da era cristã, ou seja, o ano do primeiro século depois de Cristo. Então, através desse cálculo aí que nós observamos, né, que foi muito debatido, que foi muito tentando achar mais ou menos a data do nascimento de Jesus. Mas, na verdade, o texto mais indicado para se estabelecer a data do nascimento de Cristo está lá em Mateus capítulo 2, verso 16, onde se lê que Herodes, querendo exterminar Jesus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo na Judéia. Eu acredito que você já leu essa história, né, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E este Herodes, ele morreu no ano 749 a 750 de Roma, ou melhor dizendo, no ano 4º
antes de Cristo, segundo fontes fidedignas, donde se vê que Jesus nasceu antes do ano quarto antes de Cristo. Isso quer dizer, entre o ano quarto, sexto ou sétimo antes de Cristo. Então vamos considerar que Jesus nasceu em algum tempo antes da morte de Herodes o Grande. Isto coloca-nos, obviamente, numa data anterior ao ano que aconteceu a morte de Herodes, ou seja, no ano quarto antes de Cristo, sabendo que este morreu no ano quarto antes de Cristo. Então Jesus só pode ter nascido no ano sexto antes da era cristã. E segundo a Bíblia, algum tempo antes de morrer, Herodes mandou matar os meninos de Belém, as crianças que tinham de 2 anos para baixo, não é isso? Então, através dessas pesquisas, dessas análises que foram observadas, lidas, e pegando no contexto histórico dos acontecimentos e desses personagens que marcaram épocas, né, dentro das suas épocas, então nós podemos analisar o nascimento de Cristo, né? Olha aí, só para você ter uma ideia como não é fácil responder esta pergunta. Em que ano Jesus nasceu? E é porque aqui estou pegando aqui dentro de uma pesquisa aqui histórica e eu estou aqui repassando para vocês. Tenho certeza que vocês estão dizendo, meu Deus, o que é que o Diogo está falando? Aonde o Diogo quer chegar? Como eu disse para vocês, eu estou aqui num debate com vocês acerca de uma conversa franca, que muitas vezes acontece numa roda de amigos, as perguntas, chega a perguntar, você sabe a data do nascimento de Cristo, em que ano ele nasceu? Então, conjecturando aqui com vocês esses fatos históricos, esses personagens que marcaram, né, dentro do Evangelho sinóticos, como Herodes. Então, o que acontece? Através disso aí, nós podemos pegar dentro do apanhado histórico e tentar se apegar mais ou menos à data do nascimento de Jesus Cristo, né? Muito bem. Outra ajuda que eu posso passar para vocês nessa tarde, que pode ajudar, facilitar acerca do que você está estudando, é muito fácil quando você pega uma Bíblia e lê, não é isso? Jesus nasceu em Belém do Judéia, tal, no ano do reinado de Herodes, e vai por aí vai. É fácil ler. Mas quando chega o momento da tua leitura, vai a fomentar vocês perguntas. Perguntas que muitas vezes se tornam difíceis, que perguntas estas que podem até barrar, né, o teu promissor desejo de ser um leitor da palavra de Deus. Porque na hora quando eu tenho, por isso que é muito importante quando você está estudando a Bíblia, você tenha uma leitura panorâmica de Gênesis e Apocalipse. Assim fazendo, o que acontece? Aí você vai para o segundo momento, é onde você vai ler pausadamente e vai começar a fazer perguntas para você mesmo. Você mesmo vai começar a fazer perguntas para você mesmo. Lógico, quando você começa a fazer perguntas para você mesmo, você vai dar uma pausa, porque você vai ter que recorrer a materiais extras. Materiais extras, por exemplo, eu vou pegar aqui no meu material aqui, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui está, né, um comentário, um novo comentário bíblico, né? Tem um novo comentário bíblico, tem a Bíblia explicada, tem outros livros que
às vezes compramos, que através de esforços nós compramos, e através desses esforços nós buscamos, né, essas fontes para tentar romper as nossas dúvidas e as nossas incertezas. Aí eu pergunto a você, isso vai mexer com a salvação? De forma alguma, não vai mexer com a salvação. Isso é apenas uma questão, como diz a palavra de Deus, que vai chegar um momento que muitas pessoas que vão perguntar para você e se você não tiver uma resposta certa, segura, mas só vai ter resposta duvidosa, as pessoas vão começar a duvidar acerca desta salvação que você prima com tanto zelo e cuidado. Por isso que é muito importante você que está estudando a palavra de Deus, você que está buscando este conhecimento, não é apenas eu pegar a Bíblia e ler, como dizer, primeiro sim, é importante você pegar a Bíblia, né, e começar a ler, começar a estudar, para ter um conhecimento panorâmico do que acontece no início e até o fim da Bíblia. Mas não fica por aí, não vem só essa questão, existe também a questão de você estudar minuciosamente, como um garimpeiro da sua paciência fica ali a garimpar, né, para tentar extrair da terra, né, o metal precioso. A irmã Maria Mesquita pergunta se a data natalina é idolatria. Eu não considero irmã Maria Mesquita como uma idolatria. Isso tudo vai depender da questão do comportamento humano em relação àquela data, né? Quando você se apega àquela data, quando você faz daquela data a primazia da tua vida, né? Isso pode realmente se tornar o quê? Uma idolatria, como qualquer outra situação que possa envolver o teu comportamento em direção a Deus. Por exemplo, o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar antes de Deus. Mas é lógico que é através dessas duvidosas datas que foram colocadas dentro da história, que hoje muitos cristãos se apegam, ao ponto de fazer a data como um foco principal, e até mesmo esquecendo do que está ali como autor principal, que é Jesus Cristo, pode sim realmente se tornar realmente uma idolatria. Então a idolatria, meu filho, é tudo aquilo que você faz de você para você mesmo. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Nós precisamos ter esse zelo, esse discernimento. Eu já tenho passado por muitos natais. Eu, quando era jovem, já fiz muitas peças teatrais na época natalina, que só agora na década de 2000 que foi despertado, né, no meio dos evangélicos acerca do que, por ser uma data idólatra, né, porque ali está sendo cultuado o nascimento de um deus romano. Então muitos cristãos deram um pé para trás. E nós temos que ter esse cuidado com relação ao nosso coração, o nosso comportamento, a nossa atitude, daquilo que nós estamos fazendo para Deus. O que nós fazemos para Deus, aí que está o nosso foco principal. Por isso que temos que ter esse cuidado, né, de ver isso aí. Por exemplo, eu estou contando para vocês aqui uma data mais ou menos provável do nascimento de Cristo.
Lógico, mediante o envolvimento dentro da cronologia, o aparecimento dessas datas festivas, houve o que? O aproveitamento do ser humano em fazer o mercantilismo das datas festivas. Por exemplo, Natal. Hoje eu observo que o comércio em torno do sentido natalino, como também na época juninas e por aí vai. Então nós temos que ter o cuidado, o cristão, quando ele se comporta diante dessas datas. E o que ele pode fazer como um adorador de um Deus verdadeiro diante dessas datas. Ao cuidado, o zelo, a prudência, para realmente não cair, nos vícios, do comércio, dos gastos excessivos, ao ponto de tirar daquilo que não tem. Por quê? Porque o sistema mudando tem envolvido não somente a sociedade, mas até a questão da religiosidade de muitas pessoas. É por isso que nós temos que ter realmente esse cuidado, viu, querido? Que Deus te abençoe. Muito bem. Para facilitar, como eu disse aqui, para não perder aqui o meio do nosso momento, da nossa conversa franca, outra ajuda que temos para facilitar a localização da data do nascimento de Jesus foi o que ocorreu quando José foi a Belém com sua mãe, sua família, para participar do recenseamento. Segundo a Bíblia, ela fala que o recenseamento, quer dizer, antes do nascimento de Jesus, Otávio César Augusto decretou que todos os habitantes do império fossem recensear, cada um a sua cidade natal. E isto obrigou José a viajar de Nazaré, na Galileia, até Belém, na Judeia, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa. Os romanos obrigaram o recenseamento de todos os povos que lhe eram sujeitos, a fim de facilitar a cobrança de impostos, que se tornou uma valiosa ajuda na localização temporal dos fatos, uma vez que este decreto ocorreu exatamente 4 anos antes da morte de Herodes, ou seja, no ano 8º antes de Cristo. Olha aí, Olha aí a história ajudando a tirar nossas dúvidas. Entretanto, os judeus tomaram providência no sentido de disputar ou de dificultar qualquer tentativa por parte dos ocupantes romanos em contar o seu povo, pelo que na terra judaica este recenseamento ocorreria 1 ano depois do restante do Império Romano, ou seja, no ano 7 a.C. Em Belém, onde Jesus nasceu, o recenseamento ocorreu no 8º mês, pelo que conclui que Jesus nascera provavelmente no mês de agosto do ano 7 a.C. Os evangelhos não tratam explicitamente dentro do campo da cronologia da natividade de Cristo. Isso se explica pelo fato de que os evangelistas não tinham a intenção de escrever relatos cronísticos ou biográficos no sentido moderno desses termos. Os evangelhos são sim o eco da pregação dos apóstolos, as quais se preocupavam mais com a mensagem das boas novas do que com as questões científicas
da, da cronologia. Olha aí, que interessante, né? Aí as pessoas perguntam, por que 25 de dezembro? Por que no dia 25 de dezembro? Aqui o senhor falou, Ron Diogo, que Jesus nasceu em agosto. E por que então foi escolhida essa data, 25 de dezembro? Você quer saber a resposta? Na próxima live eu vou trazer essa resposta. Por que será que escolheram essa data no dia 25 de dezembro? Tá bom? Você não vai perder não. Com certeza não vai perder. Vai estar comigo aí participando, como Maria Mesquita está participando. E muitos vão participar comigo com certeza, né, acerca desse assunto tão maravilhoso, dessa conversa franca, das perguntas difíceis, né? É fácil nós lermos a Bíblia, é fácil você pegar a Bíblia e ler, mas quando eu começo de forma minuciosa a gerar perguntas como esta, do nascimento de Cristo, né? Que tive que, para mim entender isso aqui, eu tive que pegar aqui o livro de Jaziel, tive que pegar de outros livros, para me poder passar um pouco desse conhecimento para vocês. Observe que não é fácil, mas com certeza estaremos fazendo o melhor proveito acerca de uma conversa franca dessas perguntas tão difíceis, mas são boas para ser analisadas, observadas, estudadas, pesquisadas. É esse o interesse, este é o objetivo desta live. Não de fazer você um leitor da Bíblia, mas fazer de você um estudioso da Palavra de Deus. Muito obrigado por vocês estar participando comigo nessa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe todos de uma forma tremenda e poderosa. Fique na paz de Deus. A paz do Senhor para todos. Até a próxima live, aonde estarei dando a resposta. Por que essa data do dia 25 de dezembro? Tá bom? Vou responder para vocês. Isso no campo da história, no campo bíblico, no campo dos interesses humanos e por aí vai, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Fique na paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Até a próxima.